Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Petra Women Talk. E nós falamos hoje a partir da segunda edição do Fórum Nacional de Negócios Sustentáveis by Alora, cujo lema é Desenhando o Futuro Sustentável. E hoje, pela primeira vez, tivemos neste evento a Compensei, que fez a medição da emissão de carbono na atmosfera e vai conseguir nos dizer o que é que isso significa para os eventos, para as empresas e principalmente para a sociedade. Guilherme Silva, seja muito bem-vinda ao nosso Muito podcast. obrigada. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Então, diga-nos o que é a Compensei, qual é a grande novidade para o evento de hoje? Bom, primeiramente, eu estou muito feliz de estar aqui em Angola pela primeira vez, participando de um evento tão importante, com uma agenda muito importante, que é a sustentabilidade. Bom, a Compensei está fazendo aqui o primeiro evento carbono neutro. O que significa esse evento carbono neutro? Significa que todas as emissões provenientes do evento, emissões de gases de efeito estufa, são devidamente medidas, reduzidas e compensadas. Ok. Então, em linhas gerais, nós fazemos um cálculo para entender como que nós estamos poluindo a atmosfera. Então, tivemos aqui um momento de ativação, onde muitos estudantes abordavam as pessoas que chegavam e, através de uma ferramenta chamada carbonômetro, as pessoas preenchiam o seu endereço de deslocamento e o seu endereço e o modo de deslocamento, o Exato. tipo de combustível, e aí a ferramenta ela faz esse cálculo. Então, cada um de nós, por conta do deslocamento, a gente está emitindo gases de efeito estufa para a atmosfera. Eu, por exemplo, tive uma emissão bem grande, porque eu estou vindo de longe, né, de avião, e a maior parte das pessoas estão mais próximas, então a emissão é menor. Mas além das emissões do deslocamento, ou seja, do transporte, nós também medimos as emissões de energia. Então, quanto que foi consumido de energia nesse prédio, na sala onde ocorreu o evento, nesse andar. No caso, seria um andar que ocorreu o evento. Então, a gente faz todo o cálculo, também calcula a geração de resíduos. Quanto que nós aqui no evento geramos de resíduos? Além de efluentes sanitários, por exemplo, quanto que as pessoas, foram 350 participantes, quanto que 350 pessoas emitem de carbono por conta do esgoto sanitário. Ok. Então, tudo isso entra em um cálculo chamado inventário de carbono. Inventário, ok. E isto é feito por países, por dia, por evento? Como é que normalmente funciona? Exatamente. Essa metodologia ela pode ser aplicada para uma empresa, ela pode ser aplicada para um evento, para um território, para um país e pode ser aplicada até mesmo pela ação individual de uma pessoa. Então, é o que a gente chama de pegadas de carbono. Então, vamos imaginar que a gente está no litoral, então vamos até a praia, quando a gente caminha na areia, a gente deixa as nossas pegadas na areia. Certo. Da mesma forma, as atividades do nosso dia a dia também estão emitindo carbono para a atmosfera e deixando essa pegada negativa. Então, a ideia aqui é a gente conhecer a pegada, reduzir, mudar as ações da gente, repensar antes de gerar tanto resíduo, né? E aí, com isso, a gente traz essa ação de educação climática. No final, aquilo que a gente não pode eliminar, então a gente faz a compensação. A compensação. E aí a gente compensa essa pegada, ou seja, tivemos uma pegada negativa, a gente investe em um projeto que deixa uma pegada positiva, que pode ser um projeto de energia renovável, um projeto de floresta. Então, assim que funciona essa compensação. Oh, uau! Na verdade, grande parte das pessoas pensa que emissão de carbono é só pelas empresas, é pelos carros, mas agora mostra-nos que é diferente. Todos nós, como indivíduos, a partir do momento que acordamos e saímos de casa, já estamos com a nossa pegada de carbono ali. Exatamente. Você já tinha parado para pensar nisso? Não, nunca, até hoje. Até hoje. Exato. É esse o feedback que a gente recebe de Muito pessoas falando bom. assim, nossa, a partir de agora eu entendi que eu também estou emitindo. Exato. E da mesma forma que eu sou responsável por emitir, eu também sou responsável por compensar. Exatamente. Ok. Eu antes tinha a percepção de que compensar era outra coisa. Nós quando ouvimos às vezes compensação, dá a sensação que é um
recebimento ou alguma coisa. A Vilela falou-nos que é compensação em projetos que devolvem essa emissão. Como é Isso. que funciona para os indivíduos? Por exemplo, uma empresa tem geralmente projetos sociais, ambientais. Eu, como indivíduo, como é que eu posso compensar esta minha pegada de carbono? É. Eu sempre falo que é muito importante a gente sempre pensar na redução, muito antes da compensação. Mas, obviamente, que as nossas atividades diárias não deixam a gente não emitir. Exato. Então, aquilo que a gente acaba emitindo, a gente chama de emissão residual. Então, eu já apliquei tudo que eu poderia aplicar para não emitir. Então, eu uso, por exemplo, lá no Brasil, a gente usa muito o etanol. Então, o etanol, ele reduz em 90% as Oh, emissões. uau! O carro elétrico também, né? Então, recentemente eu consegui também fazer a troca para um carro elétrico. Então, eu já não estou emitindo aquelas emissões de Isso, combustível de fóssil. combustível Eu fóssil. gero poucos resíduos. Eu tento não gerar resíduos, mas a gente acaba gerando. Eu tento reduzir o consumo de água. Então, essas atividades diárias e individuais, elas são muito importantes. Mas zerar, a gente não consegue Não zerar. consegue. Então, a gente passa para a compensação das emissões residuais. E aí, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, eu posso estar também investindo em projetos de crédito de carbono, mas eu posso plantar uma árvore. Isso é bom, porque a árvore, ao crescer, ela está retirando Isso. esse carbono da Esse atmosfera, carbono, que é a exato. mesma lógica dos projetos de crédito de carbono. É a Perfeito. mesma lógica, só que em áreas maiores, são projetos que estão removendo esse carbono da atmosfera ou reduzindo, como no caso das energias renováveis. Exato. E nós achamos que para compensar precisaríamos de grandes esforços, grandes projetos, mas é isso, é reduzir talvez, né? Acho que prevenir é sempre melhor do que depois remediar. E E são estes pequenos, grandes gestos que fazem com que a nossa pegada carbônica seja a melhor possível dá. para termos um ambiente mais sustentável, na verdade. Qual é a mensagem que a Vilela deixaria para as pessoas que nos assistem e que querem agora, que estão agora a conhecer mais o que é sustentabilidade? Qual seria o primeiro passo para elas? Eu acredito que o primeiro passo é sempre se interessar pela temática, é conhecer iniciativas que estão avançando para a questão da sustentabilidade, tanto individual quanto coletiva, seja setor público, setor privado. É muito importante também o desenvolvimento de ações de educação. Então, hoje a ferramenta que nós utilizamos aqui, que foi o carbonômetro, é uma ferramenta de educação, mas existem coisas bem mais simples, seja ler um livro, seja conversar com alguém que está próximo a você. O que pode se fazer na comunidade, na igreja, na escola, aonde a gente Aonde convive, né, está? Sim. para pensar de uma forma mais verde. E eu acredito muito que nós estamos vivendo um caminho sem volta. Exato. Então, a partir de agora, a gente precisa dialogar mais sobre isso, trocar mais informações. E a educação, eu esqueci de falar, mas eu sou professora também. Ok. Eu sou professora do Instituto Federal do Maranhão. E eu acredito muito no poder da educação. Então é isso, é uma conversa, a gente está ali também trocando informações. Então, o primeiro passo é ter consciência que Isso. existe. Já é meio caminho andado para chegarmos à solução, né? Exatamente. Obrigada, Milena, mais uma Muito vez. Mais uma obrigada. vez, bem-vinda a Angola e esperemos vê-la em breve. Muito obrigada, foi um prazer. Acompanhe-nos.